Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 29. Livro de Gênesis, capítulo 29. Eu vou ler a partir do verso 30. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Verso 33. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Olha que interessante, que família interessante, no mínimo inusitada, uma família complexa, até um tanto que disfuncional, mas que apesar de toda a imperfeição inerente a ela, uma família que viveu o propósito de Deus. Interessante que na palavra de Deus, a Bíblia mostra com muita clareza e com muito detalhe as imperfeições dos grandes homens e mulheres da Bíblia. Não havia ali nenhum ou nenhuma, ninguém perfeito, a não ser o Cristo, que era o próprio Deus encarnado. Mas todos ali na palavra de Deus, no Antigo ao Novo Testamento, todos eram homens extremamente imperfeitos, como essa família imperfeita, o que nos prega já uma lição, o que edifica a nossa fé, porque como eles eram imperfeitos e ainda assim viveram o propósito perfeito de Deus, nós que somos tão imperfeitos, podemos também viver o propósito perfeito de Deus para as nossas vidas. A sua família, por mais imperfeita que seja, ela pode viver o propósito perfeito que Deus tem para a sua vida e para a sua família, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Jacó, aquele que era o enganador, que viveu como enganador por tanto tempo, pelo seu engano, pelo seu esforço, ele roubou para si o direito que era do seu irmão, o direito de primogenitura, o direito de ser o filho mais velho, que ali naquele tempo era uma grande coisa. A Bíblia fala que quando ele vai para a casa do seu sogro, Labão, e ele trabalha para ter para si a sua esposa Raquel, ele é enganado pelo seu sogro. Aquele que enganava, agora ele é enganado, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. E depois de ter trabalhado 7 anos para se casar com Raquel, a Bíblia fala que o seu sogro Labão, o pai das meninas, ele engana Jacó, e na noite ali do casamento, ele, ao invés de dar Raquel como esposa a Jacó, como ele tinha prometido, ele dá a irmã mais velha de Raquel, chamada Lia. Tem alguns escritos rabínicos ali que dizem que as duas eram gêmeas também. E o mais absurdo da história é que Jacó vai perceber só no outro dia de manhã que a sua esposa não era Raquel, como seu sogro tinha prometido, mas era Lia. Aí ele vai reclamar com o seu sogro, e o sogro dele joga uma conversa ali a Jacó, e diz que não era costume ali do seu povo dar a filha mais nova em casamento, em primeiro lugar do que a mais velha, mas antes precisava dar a mais velha para depois entregar a filha mais nova em casamento. Como naquela época ainda era permitido casamento ali com mais de uma esposa, eles fazem um acordo para que depois de 7 dias,
Labão desce a Jacó, a filha mais nova, Raquel também como esposa, e depois desses 7 dias ele trabalharia mais 7 anos, totalizando 14 anos de trabalho pela sua esposa amada, que era Raquel. Pensa aí, não só no absurdo na perspectiva de Jacó e de Labão, que era sogro de Jacó, mas pensa na perspectiva de Lia. A Bíblia mostra aqui no texto que nós acabamos de ler que ela queria ser amada por Jacó, mas ela se tornou uma esposa rejeitada. Não só rejeitada pelo seu marido, mas também rejeitada pelo próprio pai. O pai deu ela em casamento enganando o seu genro, enganando o futuro marido dela, porque achava que ela não conseguiria coisa melhor. Pensa em toda a rejeição e todos os sentimentos que estavam no coração de Lia. Nesse contexto nós entramos nos versos que nós lemos, e a Bíblia fala que Raquel era amada por Jacó, Lia porém não era, mas a Bíblia fala que Deus deu algo também a Lia. Lia era fértil, ela podia ter filhos, ao passo que Raquel não. E a Bíblia fala que Deus abriu a madre, a ponto que Lia pôde gerar filhos a Jacó. A história e o conflito das duas mulheres, das duas esposas, das duas irmãs, refletem muito a natureza humana. Porque Deus deu algo a cada uma das irmãs. Da mesma forma, Deus deu algo a cada um de nós. E o interessante é que tanto Raquel quanto Lia queriam ter o que a outra tinha, e desvalorizavam aquilo que elas já tinham. Por exemplo, Raquel era amada, mas era estéril, e ela queria ter filhos, queria ser mãe. Já Lia, ela tinha filhos, mas o que ela queria era ser amada. A Bíblia fala que apesar ali da rejeição, Lia começou a gerar filhos. E nós estamos falando da família que originou a nação de Israel. As 12 tribos de Israel vieram de Jacó. Interessante os nomes que Lia, ela dá às suas crianças, ela dá aos seus filhos, refletindo ali o seu clamor, refletindo aquilo que estava no seu coração, porque você vai sempre exalar o que está no seu coração de alguma forma. Através da sua fala, a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração, através das suas atitudes, você vai transparecer aquilo que está no teu interior. A Bíblia fala que o primogênito daquela família veio de Lia, o primogênito de Jacó, e Lia dá o nome dele de Ruben, que significa eis aí um filho. E nós vemos no texto que ela dá esse nome dizendo, eis aí um filho, dizendo para Jacó, agora Jacó vai me amar, agora o meu marido vai me aceitar. Mas infelizmente o seu desejo é frustrado. E a Bíblia fala que Deus a abençoa mais uma vez, e agora ela tem um filho e dá o nome dele de Simeão, também expressando o seu clamor. Simeão significa ouvido, e ela diz, agora Deus ouviu a minha oração, e agora Jacó vai me aceitar, agora Jacó, o meu marido, vai me amar. Mas mais uma vez ela é frustrada. A Bíblia fala que ela tem um terceiro filho chamado Levi, aquele que lá na frente vai dar origem à tribo dos levitas, que foi uma tribo sacerdotal. Ali dentro da tribo de Levi que nasceram ninguém menos do que Moisés e Arão, e é através da linhagem da família de Arão que se constituíram os sacerdotes em Israel. A palavra Levi significa unido, e ela diz, agora o meu marido vai se unir a mim, agora ele vai me amar. A Bíblia fala que o seu desejo mais uma vez é frustrado, ela continua sendo rejeitada, até que ela tem um quarto filho, e a Bíblia fala que no quarto filho, ela dá o nome de Judá. Fala comigo, Judá. Mais uma vez, diga Judá.
Eu pedi para você repetir, porque a tribo de Judá é uma tribo importantíssima ali na história de Israel e na história bíblica. Mas a palavra Judá também tem um significado muito importante. A palavra Judá significa louvor. E ela no quarto filho, ela diz: agora eu louvarei ao Senhor. Interessante que demorou 4 filhos para louvar o Senhor. A gente podia economizar tempo, choro, esforço e louvar o Senhor lá na primeira bênção, lá na primeira atitude. Mas a Bíblia fala que apesar da rejeição, apesar do sofrimento, no quarto filho, ela louva ao Senhor. Aqui, por mais interessante ou peculiar que seja a história de Lia, ela nos ensina uma tremenda lição. No meio da rejeição, no meio da dor, nós precisamos louvar ao Senhor. Interessante, lembra? Ela queria ter filhos. A palavra louvor, ela é intrinsecamente ligada à gratidão. Ela é resultado, ela é fruto do agir de Deus. Curioso, porque ela ainda queria o agir de Deus. Ela queria que Jacó a amasse. Ela queria ser amada pelo seu marido. Mas ainda enfrentando uma rejeição, ainda no meio da sua dor, ainda não alcançando o que ela queria, ela louvou ao Senhor. Isso só é possível quando nós reconhecemos o que Deus já fez nas nossas vidas. Isso só é possível quando não só nós reconhecemos, como nós valorizamos o que Deus fez nas nossas vidas. Porque Deus deu algo a cada um de nós. Algo que nós não merecíamos. Algo que, por mais que nós tentamos, nós não vamos merecer. Mas Ele, na sua soberania, no seu imenso amor e na sua infinita graça, Ele nos deu mesmo assim. É importante que nós reconheçamos e é importante que nós valorizemos. Ainda que você esteja no meio de uma dor, ainda que você ainda esteja sofrendo, ainda que Deus não tenha respondido ainda o seu clamor ou a sua oração, ainda que você não tenha recebido tudo o que Ele prometeu, porque Ele nos prometeu muito, ainda assim você precisa louvar ao Senhor. Ainda assim você tem motivos para louvar ao Senhor. Ainda que não tenhamos tudo o que precisamos, todos nós temos muito mais do que merecemos. Por isso que em todo tempo, até nos momentos de dor e sofrimento, nós podemos louvar ao Senhor. Aprenda a louvar o Senhor em todo tempo. Para isso você tem que parar e reconhecer o que Deus já fez na sua vida. Para isso você precisa se esforçar, porque naturalmente falando você não vai louvar ao Senhor. Por mais que tenhamos sido criados para adorar, nos relacionar, louvar ao Senhor, nós temos uma natureza corrompida, uma natureza que se inclina para o mal. Naturalmente falando, você não vai louvar o Senhor. Pelo contrário, na dor você vai chorar, você vai murmurar, você vai se inclinar para que o seu abismo seja aumentado. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Naturalmente falando, você vai piorar a situação. Você tem que ir contra essa velha natureza e andar na contramão dela. No meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da rejeição, louve ao Senhor. Se lembre, em nome de Jesus, de todos os benefícios que Deus já derramou sobre a sua vida. Se lembre que apesar de estar num deserto já há muito tempo, lá atrás você estava sendo encurralado pelos egípcios diante do Mar Vermelho, e Ele veio com mão poderosa e abriu o Mar Vermelho para que você passasse a seco. Se lembre que Ele te livrou da morte e do inferno. Se lembre que muitos achavam que você não ia vingar há muito tempo, e Deus te trouxe até aqui.
Se lembre que muitos não acreditavam em você, e contra a lógica humana e contra o comentário alheio, Deus te trouxe até aqui. Reconheça e valorize o que Deus te deu. Você pode não ser amado como você gostaria ou por quem você gostaria, mas Deus te deu frutos, Deus te deu filhos, Deus te deu uma vida, Deus te deu uma esperança que jamais pode ser confundida ou envergonhada. Louve ao Senhor! No meio da dor, louve ao Senhor. A Bíblia fala que Lia louvou ao Senhor. Demorou 4 filhos, em nome de Jesus. Não espera até a 4ª situação não, que você no primeiro momento, em todo tempo, você possa louvar ao Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que o louvor de Lia não passou despercebido. O seu louvor jamais vai passar despercebido diante do Senhor, pelo contrário. A Bíblia nos ensina que através do louvor e da adoração, a presença de Deus vem até nós. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você louva ao Senhor, quando você louva a Jesus, você atrai a presença de Jesus. Por isso que é importante você louvar em todo tempo e em toda circunstância, porque quando você louva o Senhor numa situação, numa circunstância, você atrai Jesus para aquela situação, você atrai Jesus para aquele lugar. Lembra de Paulo e Silas na prisão? A Bíblia fala que eles podiam murmurar, eles estavam todos feridos, injustamente tinham sido julgados, abusados, injustiçados. E a Bíblia fala que lá na prisão, acorrentado, eles louvaram ao Senhor. Enquanto eles louvavam ao Senhor, a Bíblia fala que veio um terremoto, a presença de Deus veio sobre aquele lugar, e as correntes se quebraram, as paredes daquela prisão caíram no chão, e eles foram livres. Você quer atrair a presença de Deus lá sobre o seu lar? Talvez a discórdia, a confusão está reinando lá. Você precisa que o príncipe da paz assuma o controle do seu lar, que o príncipe da paz traga o seu reino, a sua realidade, ali para o meio do seu lar, para a sua família. Louve ao Senhor no meio do teu lar, louve ao Senhor lá na tua casa, em nome de Jesus. Você quer atrair Jesus para uma situação? Louve ao Senhor. Interessante que apesar de toda a rejeição que Lia, ela experimentou, a Bíblia nos ensina que Deus honrou o louvor dela. 2 grupos muito importantes em toda a história de Israel, em toda a história bíblica, na história do povo de Deus, portanto da nossa história, vieram através de Lia e não de Raquel. Como eu falei, Levi, o 3º filho de Lia, deu origem a toda a linhagem sacerdotal de Israel. Eles não vieram de Raquel, vieram através de Lia. Não só isso, lembra lá do 4º filho de Judá, do filho que significa louvor, que falava aquilo que estava vindo no coração de Lia, o seu louvor mesmo, no meio ali da rejeição, no meio da sua dor. Anos mais tarde, a tribo de Judá foi escolhida pelo Senhor para gerar a linhagem real em Israel. Foi da tribo de Judá que veio ninguém menos do que o rei Davi, escolhido pelo Senhor, homem que não só foi escolhido por Deus, mas correspondeu à escolha do Senhor, e foi taxado, foi definido, recebeu o título pelo próprio Deus de homem segundo o coração de Deus. Ali em Davi, Deus libera uma palavra sobre Davi, que através da linhagem de Davi, portanto, da linhagem de Judá, Deus estabeleceria um reino, um rei, no qual o seu reino jamais teria fim. E foi da linhagem de Lia
que não só veio Davi, como anos mais tarde, lá na frente, veio ninguém menos do que o Rei dos Reis, o Messias, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Através do louvor de Lia, Jesus veio sobre aquela descendência. Você quer que Jesus venha sobre os seus filhos, os filhos dos seus filhos? Você quer que Jesus venha sobre a sua casa, sobre a sua família? Louve ao Senhor em nome de Jesus. Louve ao Senhor em todo tempo, nos tempos bons e também nos tempos difíceis, no tempo de alegria e também no tempo de choro. Louve ao Senhor, porque o seu louvor jamais vai passar despercebido diante do Senhor. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Enquanto você louva ao Senhor, mesmo não tendo tudo o que quer, mesmo não tendo tudo o que Deus prometeu ainda, mas louvando ao Senhor por tudo o que Ele já fez, por todos os seus benefícios, por cada vitória, por cada livramento. Enquanto você louva ao Senhor, Jesus vem sobre a sua vida, o Espírito Santo vem sobre essa circunstância, o Espírito Santo vem sobre esse lugar, Jesus vem sobre essa situação, e quando Jesus vem, o milagre acontece. Quando Jesus vem, transformação acontece. Quando Jesus vem, é impossível que não haja mudança.